Uma boa noite a todos, os nossos amigos, amigas, irmãos que estão aqui presentes, encarnados, os desencarnados, os que estão também nos seus lares. Sejam todos muito bem-vindos. E como nós já estamos ali na pontualidade de Brasília, né, como a gente gosta de dizer, né, então nós vamos fazer a prece de abertura. Então assim nós convidamos a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, e a quem nós rogamos: Senhor da vida, abençoa-nos em mais esta oportunidade. Que nesses instantes em que aqui estamos, mesmo estando em nossos lares, neste instante em que nós procuramos nos desligar por estes minutos das questões do dia a dia, das preocupações, das demandas próprias da nossa vida. E aqui nos recolhemos em espírito e verdade, em busca de harmonizar o nosso coração, de serenar a nossa mente, de trazer paz à nossa vida. E na certeza do amparo amigo de Jesus a nos conduzir por caminhos seguros na trajetória da evolução, é que humildemente, em Teu nome, rogamos a permissão para podermos dar por início nossa pequena participação em mais esta palestra da nossa Casa Espírita. Que assim seja. Pois bem, meus amigos e amigas, né? Mais uma quinta-feira, mais uma palestra. Eu costumo dizer que o mais importante não é a palestra em si, é a oportunidade de nós estarmos nos reencontrando, de nós estarmos aqui, né, partilhando dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo tempo, mesmo que à distância, mas estarmos partilhando dos nossos mesmos ideais, dos nossos mesmos sentimentos, às vezes até mesmo dos mesmos pensamentos. É assim que nós construímos algo chamado, né, família. Lembremos uma passagem de Jesus, né, quando sua mãe e seus irmãos, né, Jesus estava reunido, né, como sempre, pregando, ensinando, né, e de repente alguém diz, né, mestre, vossa mãe e seus irmãos vos chamam. E Jesus usa daquele simbolismo, né, para dizer: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Não que Jesus estivesse se desfazendo, né? Muito pelo contrário. Quantos não foram os testemunhos que ele deu, né, em relação ao amor filial, à responsabilidade, né, a necessidade de uma construção fraternal entre irmãos, né? Ou seja, Jesus, mais do que ninguém, né, realmente colocou esse instituto da família, né, no lugar que ele realmente precisa estar. Mas ele quis passar, através daquela mensagem, né, ou através daquela fala, uma mensagem muito importante, né, que é em relação, né, a esses laços que nós construímos, né, na nossa trajetória de convivência recíproca, né, de nós para com pessoas que às vezes podem até ser estranhas a nós, mas que de repente cruzam o nosso caminho, e quando nós vemos, né, nós nos identificamos com aquelas pessoas, às vezes até mais do que se fôssemos, né, sangue do mesmo sangue. Então Jesus estava falando sobre a família universal, né, que é esta família da qual todos nós pertencemos, como filhos de Deus que somos,
irmãos que somos por consequência e que estamos, né, temporariamente aqui na Terra, neste corpo de carne, né, mas também não podemos esquecer aqueles que também temporariamente estão aqui na Terra, porém na vida espiritual, e todos nós estamos estagiando, né? Um estágio onde a gente tem a sublime oportunidade de estar revendo nossas construções do passado, né? De estarmos projetando novas propostas, novos projetos, né? Procurando nos animar, nos encher de bom ânimo, de força, né? Para podermos seguir avante com a mesma disposição de sempre. E hoje nós vamos falar sobre, né, um livro que é o aniversariante do mês, né? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, né, é o aniversariante do mês. Agora, no último dia 18, né, ele aniversaria junto à humanidade, né? Mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, nosso irmão Allan Kardec, né, fazia-se o instrumento, fazia-se o portador desta revelação, né? Às vezes, abrindo parênteses, né, às vezes a gente fala tanto sobre a revelação, as 3 revelações, né? A gente coloca a primeira grande revelação como sendo, né, aquela da qual Moisés se fez portador, em que ele apresenta para a humanidade quem? Deus. Um Deus único, soberano a todos e quaisquer outros deuses que a humanidade pudesse cultuar, né? E faz-se a partir dali, né? Eu costumo dizer que a partir dali nós passamos a ter um pai, né? Porque antes nós tínhamos tantos pais, né? Tantos deuses, né? Mas nenhum deles era um pai, né? É Moisés que nos apresenta, né, exatamente, né, a noção da soberania de Deus em relação a tudo quanto existia, tá? Esta comumente é apresentada nos círculos espírita, né, e espiritualistas também, né, como a primeira grande revelação da nossa história. Depois nós vamos nos defrontar com a segunda grande revelação na história da humanidade, que é exatamente aquela da qual Jesus se fez o grande portador, o eixo central, né, no entorno de quem nós passamos a ter um modelo, uma referência, né, para que nós possamos nos espelhar nos seus ensinamentos, nas suas ações, como um roteiro seguro para podermos chegar à perfeição. Jesus vem e nos apresenta, né, ou ele deixa o legado do seu Evangelho, né, essa estrela luminosa, né, a servir como um roteiro para todos nós, né? E aí, passado, né, esta segunda revelação, nós vamos ter a terceira revelação, né? Normalmente, às vezes as pessoas falam que a terceira revelação foi Allan Kardec. Não, Allan Kardec foi o portador desta terceira revelação, né? Na verdade, essa terceira revelação, ela foi uma incumbência dada aos Espíritos do Senhor, né? Eles foram encarregados, né, de fazerem-se, né, os mensageiros, né, aqueles que pudessem apresentar-se ao mundo e pudessem apresentar ao mundo o mundo espiritual. Esta é a terceira grande revelação. E esta terceira grande revelação, diga-se de passagem, não é a última revelação. Ela é mais um elo nesta cadeia das revelações necessárias a impulsionar o desenvolvimento e a evolução da humanidade. E esta grande revelação a qual nós nos referimos hoje, né, há quem diga que, na verdade, esse livro realmente ele foi quase que inteiramente dos Espíritos,
Mas nós preferimos dizer que foi uma parceria entre os homens e os espíritos. Por quê? Porque ele foi um livro que foi escrito no modo dialogatório, perguntas e respostas, né, em que Allan Kardec ele elencou, né, uma série de perguntas, e normalmente perguntas que diziam respeito a questões cruciais, né, a que se debatiam os homens em relação à compreensão, se era de um jeito, se era de outro, né? Grandes debates filosóficos, sociológicos, né? Biológicos também, astronômicos também, né? Kardec fez um grande pacotaço, né? E ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição tinha 517, 516 perguntas aproximadamente, né? E aí, quando ele lança a segunda edição, que foi a edição definitiva, ele lança com 1019 perguntas, né? Veja que da primeira edição para a segunda quase que dobrou. Por quê? Porque Kardec, de uma certa forma, ele acompanhou a mesma didática, a mesma pedagogia que Jesus utilizou, né? Sem que eles tivessem combinado, né? Mas foi isso que aconteceu. Jesus evangelizava, né, através das parábolas. As parábolas nada mais eram do que as histórias que se pegavam do dia a dia, né, que Jesus pegava do dia a dia, que extraía do que estava acontecendo no dia a dia, e ele passava um ensino moral a partir destas histórias, né? As histórias eram do dia a dia, mas o ensinamento era de uma moral superior apresentada por Jesus. E Kardec, de uma certa forma, fez a mesma coisa. As perguntas que ele apresentou para os espíritos eram perguntas que também diziam, né, ao dia a dia da humanidade, não apenas daquele momento do século XIX, mas dos grandes debates filosóficos, sociológicos, científicos, que se projetavam na história da humanidade. Então ele fez esse pacotaço, apresentou para os espíritos, e os espíritos é que trouxeram as respostas dos céus. Por isso que Kardec foi de uma genialidade, né, e de uma inspiração superior quando ele coloca o livro, ou ele denomina o livro dos Espíritos. Veja que Kardec, ele mesmo já dizia que o livro era dos Espíritos, e foi ele mesmo também que dizia, né, que a doutrina é dos Espíritos, e muitas das vezes nós ainda insistimos de denominá-la como a doutrina de Allan Kardec. Não, Allan Kardec foi apenas o portador, né, dessa terceira grande revelação. E nós dizemos que essa terceira grande revelação, realmente, ela foi um marco na nossa história. E por que ela foi um marco na nossa história? Então nós vamos tomar aqui um papelzinho, que eu devo ter colocado ele em algum lugar aqui. Ah, está aqui. Para nós fazermos uma associação, né, com uma questão bastante interessante, né? Isso aqui é um papelzinho que distribui-se, né, em todas as esquinas, em todos os lugares, as pessoas estão distribuindo essas questões. Então está aqui, ó. Denomina-se como uma clínica espiritual. Então está lá. Se você sofre por amor, se você quer ter seu amor de volta, se você deseja ele de volta, manso, doce e apaixonado. Se você quer uma união definitiva e dominadora. Se você quer solução para os seus problemas financeiro, profissional e por aí vai, de toda a ordem, né, diz que para o número que está aqui, né, e você poderá ser atendido. Temos recursos, né, através do tarô, da numerologia, astrologia, karma, leitura disso, regressão daquilo, regressão para vidas passadas, né? E para cada pergunta, certamente você terá uma resposta, né? E eu achei muito interessante nós trazermos, né? Isso aqui, nós não estamos entrando no mérito de quem faz, se é bom, se não é, se a pessoa é correta, se não é, não nos interessa isso. Nós estamos apenas utilizando isso como uma ilustração para mostrar que é algo
que está extremamente presente na sociedade em que nós vivemos. Que este algo que nós estamos nos referindo aqui, extremamente presente na sociedade em que nós vivemos, não é uma inovação. Ele não foi uma consequência que retroage do século XIX para cá, porque estas práticas sempre existiram. Eram práticas muito presentes nos cultos, nas práticas, nas relações sociais, nas relações religiosas, desde a mais remota antiguidade. Porque são práticas, estas práticas anunciadas dessa forma, né, elas estão relacionadas com o exercício de um dom. E aí nós estamos tomando, né, as pessoas naquilo que elas têm de verdadeira, um dom natural, que nós chamamos o exercício da mediunidade. O exercício da mediunidade sempre existiu. E isto é a prova concreta de que continua existindo, mais presente do que nós imaginamos, e diga-se de passagem, não é um atributo de exclusividade da prática espírita. Por isso que Kardec foi muito cuidadoso quando dizia que todos nós somos mais ou menos médiuns. Que ser médium é inerente ao nosso estado de humanidade. O ser mais ou ser menos é apenas o sentido de nos ensinar, nos mostrar que cada pessoa pode ter uma sensibilidade maior para uma coisa, uma sensibilidade menor para outra, mas todos nós temos essa aptidão de sentir os espíritos, de percebê-los na nossa vida e de conscientemente ou de inconscientemente nos fazermos intérpretes do pensamento dos espíritos. Por isso que Kardec dizia que todos nós somos mais ou menos médiuns. Edson, mas ele complementa. Exatamente. Ele complementa dizendo que costumeiramente, comumente, dizia ele, nós chamamos de médiuns aqueles que têm esta faculdade ostensiva, que têm esta faculdade de uma forma cristalina, inequívoca, que qualquer pessoa com quem você conversa vai dizer, você é médium. Por quê? Porque você ouve os fantasmas, você conversa com fantasmas, para usar uma denominação que é mais comum no dia a dia. Nós sabemos que os fantasmas são os espíritos, né? Mas você conversa com eles, você os vê, você os escuta, eles escrevem por você, eles falam através de você. Só que até então, às vezes as pessoas atribuem que isto é uma exclusividade de um culto espírita, quando na verdade ser médium ou a mediunidade está presente em todas as pessoas. Mas é óbvio que aqueles que têm isso dessa forma tão cristalina são aqueles que nós denominamos como médiuns. E por que nós estamos falando isso? Porque naquela antiguidade remota, quando nós não tínhamos o entendimento do que é mediunidade, nós reverenciávamos os deuses, mas nós não sabíamos quem eles eram. Nós convivíamos, nós interagíamos. Existiam, né? No passado, melhor dizendo, existiam os locais aonde a humanidade, as pessoas, iam lá para falar com os seus deuses, buscar os seus aconselhamentos. E buscava-se aconselhamento para tudo. Se plantava, se não plantava. Se vingava, se não vingava.
Se ia para a guerra, se não ia para a guerra, se ia ganhar, se ia perder. Por quê? Porque de uma certa forma, sempre houve em nós, humanidade, esse sentimento de uma reverência para esse sobrenatural. Mas nós estamos falando um sentimento de reverência para esse sobrenatural, porque na época era sobrenatural. Mas o que acontece a partir do momento desse livro? O sobrenatural deixa de ser sobrenatural. A partir deste livro, os espíritos ganham identidade. Os espíritos deixam de ser fantasmas. O mundo espiritual deixa de ser um negócio abstrato, desconhecido. O céu deixa de ser o céu que nós imaginávamos, mas também o inferno deixa de ser o inferno que nós pintamos. O céu se torna algo racional, assim como o inferno se torna algo racional. Os espíritos não deixam de ser extraterrestres para serem terrestres. Não por terem nascido aqui e serem produto disso daqui, mas por estarem todos nós compartilhando desse mesmo pedaço de chão para fazer o nosso processo evolutivo. Os espíritos passam a ser os mesmos homens de hoje em novos corpos. E tudo isto era um marco na história. Nós passamos a compreender o que era a morte. A morte deixou de ser o fim. O sofrimento deixou de ser castigo. Porque a partir de então, nós passamos a entender quem é Deus. As leis, que Ele criou leis que regulam a natureza, que regulam a nossa evolução. Nós passamos a compreender melhor que aquele Deus apresentado por Moisés, aquele Pai apresentado por Jesus, nós passamos a tirar dele a revestidura do homem. E é por isso que quando Kardec pergunta o que é Deus, olha a pergunta genial de Kardec. Ele não perguntou quem é Deus. Por que Kardec não usou quem? Não usou esse pronome quem? Porque o quem é um pronome que ele se refere à pessoa. E Kardec, por tudo aquilo que ele tinha aprendido no trato da convivência com os espíritos, ele percebeu que Deus não era uma pessoa. E os próprios espíritos respondem a ele dizendo que Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Então, na verdade, a partir deste livro, os espíritos levantam o véu que encobriam muitos mistérios, muitos segredos na história da humanidade, na trajetória da evolução. Dava sentido do porquê nós estarmos aqui na Terra. Dava sentido quando nós olhamos numa noite estrelada e nós vermos essa infinitude de estrelas e nós sabermos que essas estrelas não estão apenas ali para encantar os nossos belos olhos, que são mundos habitados.
partir de então, a Terra não é mais o centro do universo, como alguns imaginavam. A Terra era uma escola. A Terra era um hospital. A Terra passa a ser uma oficina de trabalho, onde alguns de nós estamos por aqui de passagem, apenas como trabalho. Outros de nós estamos aqui internados em tratamento. Outros estão numa grande escola. Nós passamos a entender que nessas leis regulatórias que Deus criou, nós passamos a enxergar a mais democrática de todas elas, que é a equidade social, em que Deus não fez ninguém diferente um do outro. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e com a mesma destinação, que é um dia chegarmos à perfeição. Mas que enquanto nós estamos nessa trajetória entre o princípio e a perfeição, todos nós estamos sujeitos a erros, a tropeços, escorregamos aqui, caímos aí, ali, acolá. Mas quando nós nos levantamos de novo, a nossa destinação é seguir em frente. Nós passamos a compreender a partir desta obra que nos apresenta a racionalidade da lei da reencarnação, que é a janela de oportunidade para que os nossos erros do hoje, e quem sabe os erros do ontem, estejam todos eles abrangidos, abraçados pela dádiva suprema de uma nova oportunidade. E é por isso que nós dizemos que não há erros perpétuos, punições perpétuas, sentenças perpétuas, e o inferno eterno deixou de existir. Assim como também o céu deixou de ser o atributo de uma dádiva para alguns privilegiados, e ele passa a ser uma conquista para todos, a partir do seu esforço, da sua dedicação e do seu trabalho. E tudo isso, meus amigos, a partir desta obra, que é um marco na história da humanidade. A partir desta obra nós passamos a compreender que os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, e que pelo processo natural do desencarne, a morte colhe-lhes a vida, eles não deixaram de existir, e não importa se morreram quando eram bebês, crianças, jovens, adultos ou na melhor idade, todos, filhos de Deus, apenas retornam para o seu ambiente natural, que é o mundo espiritual. Então aqueles que a gente chama que perdeu, estão mais vivos do que nunca. E isto, meus amigos, nós poderíamos dizer que foi a grande independência do homem. Quando nós passamos a ser independentes e os únicos senhores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Mais ainda, a partir desta obra, nós também passamos a enxergar que esta humanidade desencarnada, que nada mais é do que esses nossos parentes, amigos, conhecidos que já estão do outro lado da vida, eles não lavam as suas mãos, seguem o seu caminho e nos abandonam. Eles continuam protestando para nós o mesmo amor, o mesmo interesse, a mesma dedicação. Então o pai que desencarnou, e às vezes a gente fala assim, nossa, coitado, uma criança ficou órfã.
Não, gente, a criança não ficou órfã, porque ela tem um pai que é Deus, e esse pai que desencarnou muitas vezes, se levanta nos bastidores da morte e passa a ser um espírito protetor daquela criança, daquela família, e assim sucessivamente. E Deus não apenas deixou que houvesse essas duas humanidades, uma encarnada e outra desencarnada, como permitiu que essas humanidades se comunicassem entre si, que nós pudéssemos nos comunicar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso tio, com o nosso avô, com o nosso marido, com a nossa esposa, com aquele que partiu, como forma a demonstrar que eles vivem, e de onde estão, olham por nós. Então não é apenas Deus, nosso Pai, que olha por nós na terra, mas nós temos os nossos espíritos protetores, anjos da guarda, o nome que vocês queiram dar, e os nossos familiares que muitas vezes, de onde estão, velam por nossos caminhos na terra. E através da mediunidade, as humanidades encarnadas, desencarnadas, se entrelaçam, se comunicam. E isto, meus amigos, tem um efeito consolador como nunca antes na história da humanidade. Porque até então, os mortos eram mortos. Não é isto? Até então, os mortos eram mortos. E a doutrina espírita vem dizer, não, os mortos vivem. A doutrina espírita vem nos mostrar que diante de alguns erros que às vezes nós cometemos, crimes, pecados, seja o nome que a gente queira dar, nós não estamos sentenciados a uma pena eterna. A lei é de ação e reação. É natural que, diante de determinadas ações que a gente pratique, às vezes nós somos alcançados pelo sofrimento, mas não um sofrimento que é castigo, mas um sofrimento que é educativo. Porque o sofrimento educativo é aquele que mostra para nós caminhos pelos quais nós não precisamos passar mais. Então Deus, Ele não nos pune, Deus nos educa. E nesse processo de educação, muitas das vezes, a ferramenta da educação é o sofrimento. Mas todos nós somos banhados pela misericórdia do Pai. E mesmo quando estamos sendo educados pelo sofrimento, um sofrimento que poderia ser de toda uma vida, de acordo com o nosso amor, com a nossa dedicação, pelo exercício da caridade. A partir de então, meus amigos, às vezes aquele sofrimento é atenuado, porque Deus é Pai, Deus é amor. Então, por tudo isso é que nós dizemos e asseguramos que esta obra, o Livro dos Espíritos, quando abre para a humanidade a doutrina espírita ou a doutrina dos Espíritos, ela muda a concepção de todas essas práticas que nós ainda encontramos. Nós passamos a entender, gente, o que é de fato ético, moral, real, verdadeiro, do que são mitos. Nós passamos a entender que nem tudo a gente pode pedir para os espíritos, porque de tudo aquilo que nós pedimos, nós nos tornamos reféns do que recebemos. Nós passamos a entender que mais do que nós precisarmos dos espíritos para atender
às vezes, vãs paixões nossa, nós deveríamos pedir a Deus que nos fortaleça, nos dê o discernimento e nos mostre o caminho. E aí nós diremos, meus amigos, que o caminho já nos foi mostrado há mais de 2000 anos. E o caminho é o Evangelho que Jesus nos deixou como legado. Então hoje nós não precisamos mais desses sortilégios da vida, diante dos nossos insucessos, diante às vezes de certos fracassos, de certas derrotas, de certas quedas, de certas decepções. Nós precisamos de Deus. E isto nós precisamos. E Deus, na sua misericórdia, permitiu que nós tenhamos o Evangelho de Jesus como roteiro seguro. Porque às vezes, quando nós imaginamos, que através desses recursos nós estaremos resolvendo um problema na nossa vida, às vezes nós estamos construindo um problema que pode se arrastar como uma dívida para várias encarnações no nosso futuro. Então este livro, ele muda a concepção dessas práticas antigas que sempre existiram e mostra que não é mais disto que a humanidade precisa. O que a humanidade precisa é de compreender a Deus, entender as leis que Ele criou e os caminhos que Ele idealizou para que nós possamos sair da ignorância e chegarmos à perfeição. E se o nosso sonho é nos afastar do sofrimento e chegarmos na felicidade, meus amigos, não são essas práticas que nos levarão a isso. O que nos levará a isto é a compreensão de Deus, o exercício da lei de amor e caridade que Jesus deixou como um modelo regulador para a nossa vida. Então, rendamos homenagem aos Espíritos do Senhor que nos apresentaram esta obra em 18 de abril de 1857. É uma data que, de fato, é um marco para todos nós, na medida em que lança luz àquilo que eram sombras, que eram ignorância, e projeta luz seguro no caminho que nós devemos seguir. Não há consolação maior do que aquilo que Jesus nos apresentou no seu Evangelho. E a esperança se torna racionalizada a partir do que os Espíritos nos ajudaram a compreender quando nos trazem a sua interpretação daquilo que Jesus deixou como ensinamento. Que Jesus nos abençoe a todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, agradecidos que somos por mais esta oportunidade concedida, só podemos, humildemente, Senhor, vos dizer muito obrigado. E vos agradecemos através daquela prece que Jesus nos ensinou. Quando assim desejássemos falar convosco, e assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, nós humildemente agradecemos a Deus e pedimos a Sua permissão para darmos por término a nossa reunião espírita, evangélica de nossa casa espírita. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, um feliz retorno aos seus lares, um bom descanso para aqueles que já estão nos seus lares e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.